Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta. O Papo de Quinta hoje recebendo uma convidada muito especial que veio a Guariba exclusivamente para gravar o programa. Ela veio diretamente de Ribeirão Preto, a Karina Scarpini, que é uma pessoa extremamente conhecida no meio que ela atua. E qual meio ela atua? Ela é terapeuta taróloga, consultora de Feng Shui, atua também na linha de ervas. Então nós vamos ter muitas curiosidades no programa de hoje. Seja bem-vinda, Karina. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, um prazer, viu? Estar aqui com você, com a sua audiência. Vamos falar muito de energia. Muita energia boa para o público do Portal GA. Para trabalhar a nossa elevação, né? Não é só sobre a energia, é elevar a nossa energia. Isso é muito importante. Exatamente. Karina, vamos começar falando um pouco a respeito de tarô. Sim. Porque o ser humano, ele tem essa coisa intrínseca de ter tanta vontade de saber o que vai acontecer. E isso independe de religião. Isso independe de religião. Isso aí é um ponto muito importante, porque as pessoas ainda, né, sobre várias questões, não só sobre o tarô, mas sobre outros tipos de terapias holísticas, né? E quando a gente fala em holístico, também é importante a gente perceber que a gente está falando de um todo, né? Isso é muito legal. Então, essa curiosidade, ela existe, acho que para todos nós, mas existe um tabu sobre olhar pelas cartas, né? Parece algo misterioso, e as cartas falam realmente de mistérios. Mas eu trago o tarô ele é uma ferramenta terapêutica, como outras também utilizadas. Então, eu gosto de trazer, vamos dizer, essa quebra de tabu, porque o tarô ele é um espelho nosso, a gente troca uma energia. Então, através de um baralho. Então, a energia do tarô, ela se manifesta através do baralho. E aí eu consigo ter a clareza. Então, sempre nos meus atendimentos, eu falo assim, o mais importante é a gente ter a clareza do agora. Porque eu preciso, tudo bem, de repente eu preciso saber se meu campo profissional vai adiante, se vai dar certo, no meu amor, como é que tá? No fundo, a gente tem aquela sensação, será que eu estou no caminho certo? Será que não? É claro que existem dúvidas. Mas quando a gente traz esse olhar, a gente tem a clareza do agora para entender ali esse agora e tomar decisões. Então aí a gente olha também através das cartas o que eu preciso desenvolver nesse campo. A gente começa a colocar a nossa peça-chave, que é a gente, nesse campo, né? A parte da mudança sou eu. Então eu começo a direcionar o meu futuro. Tá certo que existe ali, a gente pode falar até um pouco de destino e de livre-arbítrio, mas a gente faz as nossas escolhas. Então ter clareza sobre essa escolha é o mais importante, que aí eu consigo direcionar o meu futuro. Então aí é legal, aí é gostoso. Né? Muito gostoso. E é interessante nós ainda adentrarmos um pouco mais na questão religiosa, porque muitas pessoas têm vontade, de repente, de consultar uma terapeuta holística, mas falar, eu não vou porque eu frequento tal religião, e não tem nenhuma interferência. Você atende pessoas religiosas também. Sim, claro. E assim, eu acho que a religião ela faz parte desse todo que somos, né? E é claro que tem ali as questões pessoais que eu respeito. Eu também, não, assim, eu comecei a estudar o tarô, trazer isso para minha vida. Já tem um bom tempo. O Feng Shui, por exemplo, já faz parte da minha vida desde muitos anos que eu estudo e era um hobby, inclusive. E aí a gente vai começando a entender que a gente vai se autoconhecendo e a gente percebe que independente da gente seguir alguns padrões, alguns dogmas, inclusive, que faz parte de uma conduta, que seja religiosa, que faz parte da nossa sociedade, inclusive, isso nos faz bem. Então, aí a gente começa a discernir até que ponto eu preciso me conter, né, com certos padrões, que isso não vai me desmerecer no meu campo religioso, no meu campo pessoal. Não. Então aí a gente começa a ter esse discernimento e tá tudo bem. Eu digo que quando a gente não conhece, né? Porque por isso que eu gosto. Às vezes as pessoas me perguntam, Karina, como funciona? Eu gosto de esclarecer por quê. Uma consulta, por exemplo, ou o que significa o tarô. Porque a gente, quando a gente não conhece, a gente acaba julgando e aí a gente não se permite.
A gente pode conhecer e aí a gente pode criar uma opinião. De repente, olha, eu conheci, eu tô vendo aqui o programa, mas não é para mim, tá tudo bem. Mas eu conheci, então eu não estou julgando, eu estou tendo uma opinião sobre aquilo e tá tudo certo. Ao mesmo tempo, poxa, eu não sabia, né? Olha que legal a gente ter essa clareza, olha que legal isso me ajudar. E isso pode ser uma ferramenta, seja o tarô, seja outras terapias holísticas, que vai me ajudar no meu caminhar, junto com o meu campo religioso também, no meu campo familiar. Então, acaba associando, acaba te ajudando, te auxiliando, né? Muito bom. Pessoal, e nós do Portal GA não íamos perder a oportunidade de estarmos com a Karina e ela não ler cartas aqui pra gente. Então fiquem atentos até o final desse episódio, pois ela fará algumas leituras e eu tenho certeza que as respostas podem ou não surpreender todos vocês que estão assistindo. Ela vai fazer a primeira leitura agora e logo em seguida nós vamos comentar um pouco a respeito de Feng Shui, que tem muita gente que não sabe o que é, mas eu posso garantir para vocês que é algo muito legal e que todo mundo pode fazer. Vamos lá então para a primeira leitura? Já vou começar a embaralhar aqui. Karina, eu queria te passar algumas informações a respeito da nossa cidade, tá? Guariba, ela foi fundada dia 21 de setembro de 1985. Então, no último dia 21 de setembro, a cidade completou 130 anos, tá? De acordo com o censo do IBGE de 2022, nós temos pouco mais de 37 mil habitantes na cidade. E a minha primeira pergunta é a seguinte: nós observamos que o cenário político de Guariba, ele é voltado, direcionado a pessoas que estão no meio há algum tempo. Eu gostaria de saber se nos próximos anos algum nome forte irá surgir. Nome este que até o momento não ocupa nenhum cargo político. Certo. Vamos olhar a gente vai ter um sucessor político ou os sucessores já estão no meio? Uhum. É uma nova figura, né? Uma nova energia. Exato, uma nova energia, isso mesmo. Uma nova energia no campo político aqui da cidade. Exato. Então vamos lá. Vou tirar aqui uma energia que eu gosto de trazer do agora, que é importante. Então, ó, uma carta aqui. Tudo reflete. A gente está falando, esse 4 aqui de pausa, ele traz uma energia que, por mais, como você disse aí, que existe aí ainda existe a renovação política, mas ao mesmo tempo são pessoas do mesmo campo que estão aí, né? Trazem renovações, mas ao mesmo tempo, às vezes, precisa de algo novo. E essa carta fala de um caminhar sobre isso. Então, eu acredito que quem estiver aí nos assistindo também sente isso. De repente, sente essa necessidade, né? Sente de ver algo ali novo. E a Guariba está no caminho. Então, essa carta fala sobre estar fazendo parte do caminho. Existe esse processo ainda para acontecer, existe isso, mas está numa perspectiva desse atendimento das expectativas. Vamos ver o que precisa olhar assim agora, o que precisa ser desenvolvido. Olha só, um 2 de espadas, esse 2 ele traz um olhar de novas atitudes. Né? Então, aquelas atitudes necessárias, eu diria, tanto para quem já está na política como para a população, né, que também exerce esse direito de voto e tudo mais, olhar de forma diferente para esse campo da cidade. Porque sabe quando você sabe sabe aquela coisa da coerência das suas ações com aquilo que você realmente deseja? Porque muitas vezes, no nosso campo normal, na nossa vida, a gente não age dessa forma. Imagina nesse campo. E aí não é sobre agir certo ou errado, é sobre falar assim, bom, eu quero essa mudança, então eu preciso fazer acontecer. E essa carta fala sobre isso. Aquilo que eu não estou vendo, eu preciso abrir o campo, eu preciso me abrir para isso, eu preciso me abrir para novas ideias e para novas oportunidades. Então, olhe para isso quando vocês puderem fazer parte desse movimento do novo, porque está muito nessa mão, olha, novas atitudes. E vamos ver se isso vai trazer realmente novidades aqui. Olha, a carta de conclusão e uma conclusão satisfatória. Então, eu diria que aí
depois nesse caminhar de 130 anos, é isso, da cidade? 130, isso. Vai ter conclusões satisfatórias a respeito, sim, tá? Mas não é sobre, vai acontecer. Existe um caminhar para que aconteça. Então, essa carta eu diria que é uma das mais importantes. Novas atitudes. E para ter novas atitudes, a gente tem que se abrir para novos pensamentos. E é legal, neste caminhar, nós deixarmos claro que este caminhar não é caminhar uma semana, um ano, 5, é um caminhar. Não tem o tempo estabelecido. Não, mas quando a gente reconhece que é necessário a gente trazer esse caminhar de uma forma diferente, a gente faz um pouquinho ali por dia, um movimento, e aí a gente vai conseguindo. O universo é movimento. Exatamente. Karina, o pessoal gosta muito das previsões dos famosos. Verdade. Também é algo incrível. Querendo ou não, a gente acaba tendo aquela curiosidade, o que vai acontecer, o que não vai. E eu separei aqui algumas questões relacionadas a famosos também. Recentemente, a socialite, a Val Marchiori, ela revelou que está com câncer de mama e esta semana ela deu início ao tratamento. Eu gostaria de saber se o tratamento dela a curto e médio prazo, se ele vai ser bem sucedido, se ela alcançará os resultados que ela e que todo mundo espera, afinal de contas, o que a gente quer é saúde para todo mundo, né? Vamos olhar para isso? É uma questão que, assim, por mais que a gente está falando dos famosos, né, quando a gente traz isso, né, e falar de saúde, mais do que física, que nesse momento, né, traz essa questão da Val, é uma questão de saúde emocional, espiritual, né? Ela traz esse contexto todo. Então é importante. E é legal, desculpa até te interromper, porque assim, ela está passando por um período tão desafiador, dando início no tratamento dela, de um câncer de mama, bem no mês de outubro, que é o Outubro Rosa. E ela está fazendo um papel como se ela tivesse uma missão com isso, porque ela está deixando bem claro o quanto que ela deixou de se cuidar, né? Porque ela mesma diz que não fazia exames periódicos. Olha só, como a gente sempre bem diz, nada é por acaso, né? E aí, às vezes, a gente traz tudo, mesmo que desafiador, um caminhar de evolução, um caminhar de aprendizado. Mas vamos olhar para essa energia da Val. Primeiramente aqui um Ás de Espadas, então ela está realmente ali num caminhar de um novo ciclo, para novas atitudes relacionadas a isso. E atitudes, o Espadas, né, os naipes do tarô, inclusive, falam sobre o nosso campo físico, mental, espiritual, emocional, e o Espadas fala sobre o mental. Você vê que essa informação de que ela não olhava para isso faz com que o que está acontecendo faz ela pensar de uma forma diferente. Então, às vezes, a gente não necessariamente, cada um no seu caminhar, mas acontece aquele detalhe, aquela coisa, aquela frustração. Poxa, isso está fazendo eu pensar de uma forma diferente. Então, ela já está olhando para isso e, com certeza, trazendo para o campo dela novas atitudes e exemplos também. Porque, de repente, você está em casa aí passando por uma situação assim, seja sua ou de algum familiar, e você fala, poxa, vamos olhar para isso, né? Então, vamos ver aqui esse desenvolver dela. O 10 de paus traz uma conexão de um novo ciclo aí realmente que ela está vivendo. Eu diria que a Val, diante dos novos pensamentos que ela está construindo, ela vai deixar ali muitas coisas que todos nós fazemos também. A gente carrega muitos pesos. E aí ela vai começar a trazer a vida para ela um pouco mais leve. Relacionada à família, relacionada à própria vida. Então, às vezes, a gente carrega muitas coisas que não são nossas. Ela fala, por que eu estou carregando isso? Né? E, de repente, ela pode até se perguntar, essa carta fala sobre se desenvolvendo. Por que comigo? Muito isso. Mas é sobre você precisar disso para abrir um novo ciclo. A vida é cíclica. Então, não é sobre o porquê, é sobre o para quê. Então, diante desse desafio, essa carta fala sobre o caminhar da Val, trazer mais leveza, tanto para ela, porque quando a gente traz isso, de repente ela pede essa leveza. E aí ela é a arte, ela é o campo dessa leveza. Porque tudo que nós pedimos, a gente é parte principal disso. Então, de repente aconteceu isso, porque aquilo que ela pedia veio para algo para ela conseguir trazer mais leveza. E leveza ao seu redor. Mas vamos ver o direcionamento do tarô nesse caminhar dela, né? Existe um caminhar, sim. Eu vejo cartas positivas nessa questão da saúde, especificamente, né?
A sacerdotisa, ela fala de uma introspecção muito grande. Então, eu diria, para a Val, inclusive, para você que, de repente, esteja passando por isso, porque estamos aqui em egrégor, eu acredito que as tiragens conversam com a gente, é um momento de não olhar para fora, olhar para dentro. Sabe aquela coisa que eu preciso me conectar comigo? E, de certa forma, de repente, essa doença trouxe essa conexão com ela. Né? Porque às vezes a gente está mais para fora do que para dentro. E seja qualquer situação, a sacerdotisa fala de pausa, de introspecção e de algo maravilhoso que vem por aí no sentido dessa introspecção. Existe um presente ali. E essa introspecção, ela fala de sombras também. Quando eu mergulho para dentro, eu mergulho nas minhas dores, eu mergulho nas minhas sombras. Então não é momento do porquê, de se frustrar, mas sim de acolher essa sombra, para você enxergar essa luz. Então, é um momento de acolhimento. Então, eu acredito que ela saíram essas cartas, primeiramente, da mudança de pensamento dela, que vai fazer com que ela se acolha. E isso vai ser muito bom. Porque mais do que a questão física, que eu acredito que ela está sendo muito bem amparada, a questão emocional ela vai conseguir tirar de letra. Viu? E você também, que está aí. Que bom, que assim seja. Que assim seja. Vamos falar um pouquinho a respeito de Feng Shui? Vamos! Eu, particularmente, acompanho um pouco através da Fabiana Justus. Eu sou seguidora raiz, adoro seguir a Fabiana, que inclusive também superou um câncer, superou uma leucemia. E sempre que ela muda de residência, ela contrata uma consultoria de Feng Shui para a decoração do novo lar dela. Uhum. O que é? Conta para o pessoal do que se trata esta técnica. Vamos lá. O Feng Shui, para quem não conhece, é energia. Tudo é energia, né? E às vezes a gente se lidar ali com as energias condensadas, essa mesma energia, somos energia, e as energias sutis que estão ao nosso redor, né? A energia que você está recebendo nesse momento é uma energia. E o Feng Shui, que nada mais é do que a gente se conectar com a energia do nosso ambiente. Nós trocamos energia. Estamos aqui, Fabiana, trocando energia, né? Nesse ambiente, entre nós. E o Feng Shui, ele traz essa conexão de deixar o nosso ambiente saudável para uma troca saudável de energia. Então, veja bem, seja o nosso ambiente comercial, seja o nosso espaço residencial, como você bem disse aí da Fabiana, que ela faz essa consultoria. Então, ele traz questões ali de decorações, porque ele usa a energia física para trazer a energia sutil a nos favorecer. Então, de repente, existem algumas mudanças no movimento dos móveis, que as pessoas conhecem, mas mais do que isso, ele trabalha o quê? O que o Feng Shui traz? A melhor energia construída ali ao seu redor, através do campo físico, emocional, espiritual e mental, para uma melhor troca entre quem estiver ali ao seu redor. Então, quem pratica o Feng Shui traz ali uma troca saudável da energia e tem algumas dicas importantes. E existe uma planta, existe toda uma conexão que gera o quê? O ciclo da prosperidade no seu ambiente, consequentemente na sua vida. Então, quando a gente aplica a planta do Feng Shui, a gente vai olhar onde que é o meu espaço ali do relacionamento, onde que é o meu espaço da prosperidade, da criatividade, da saúde. E com isso, são 9 áreas, com isso eu consigo entender, de repente aquele cantinho que eu deixo bagunçado, que eu não cuido muito bem, né, fisicamente, é o meu cantinho do relacionamento. E às vezes eu reclamo que eu não consigo manter um relacionamento saudável com alguém. E essa troca energética influencia nisso, seja no trabalho, seja nos amigos. Então, tudo isso influencia. A nossa vida o tempo todo está sendo influenciada, seja pelas pessoas ao nosso redor e seja pelo nosso ambiente. Então, a prática do Feng Shui é essa troca energética de ambiente. E a gente troca, né? Você imagina que gostoso você chegar na sua casa, de repente a casa não... Vou falar de questões físicas ali, está bagunçada. Você fala, ai meu Deus... Você chega com energia positiva? Não, você troca uma energia complicada. Agora, você chega na sua casa, você está cansado, você passou um dia de trabalho, você chega na sua casa, a casa te convida a descansar. Isso seja no seu quarto, na hora de dormir. Então, são coisas ali que eu diria que coisas milenárias, inclusive, que a nossa avó nos dizia, que a nossa bisavó, cuida ali, deixa a loucinha lavada, deixa a caminha arrumada. Isso é tão acolhedor. Então é mais simples do que a gente imagina e faz uma diferença tremenda para a nossa vida.
É claro que você também trabalha com uma consultoria personalizada, Sim. que como o nome já diz, personalizada, ela faz todo o estudo das pessoas que frequentam o ambiente, do ambiente em si, mas tem alguma dica que em termos gerais, qualquer um de nós podemos fazer, quem está nos assistindo, e que é legal fazer para manter o ambiente com uma energia boa? Vamos lá. Uma energia muito positiva, que a gente pode falar aqui, falei da prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, ela é o todo, né? É a nossa troca com o universo. Existe dinheiro sem prosperidade, mas não existe também prosperidade sem dinheiro. Então, vamos falar uma questão assim conectada ao dinheiro do seu fogão. Uma dica que eu gosto de passar bastante para as pessoas é olhar para o fogão. O fogão é a parte-chave da cozinha, vamos dizer assim. E ele se reflete o fogo da prosperidade. Eu diria que o fogão é a chave não só do ambiente ali, do cômodo da cozinha, né, do seu espaço ali, da nutrição, inclusive, ele que faz os alimentos, veja como é importantíssimo, né? Tem toda uma conexão. Então, assim, cuidar do fogão. O que isso significa? Às vezes a gente não deixa ali na correria, sempre mantê-lo limpo. Manutenção, sabe? Algumas bocas, não está funcionando, eu vou usar outra. Então, botão, né? Botão. Então, assim, manutenção impecável. Sempre a limpeza física é muito importante. E você se conectar com isso. E eu diria uma dica importante. Às vezes a gente usa, não sei, né? No cooktop tem 5 bocas, tem 6, tem 4. Use todas as bocas. Karina, mas eu não vou usar 6 panelas. Não, mas você vai cozinhar em 2 panelas... A gente sempre acostuma pegar uma boca só, de preferência. Use todas elas. Hoje eu vou usar essa, amanhã eu uso aquela. Então, deixar a funcionalidade. A funcionalidade é muito importante para todos os itens ali, né? Então, o fogão é o fogo da prosperidade do seu lar. Então, mantenha-o sempre limpo. E mais uma coisa sobre o fogão. Pelo menos distante do lixo. O lixo não fica perto do seu fogão. Tá? Então, deixa o lixinho um pouco mais, se deixar numa lavanderia, um pouco mais distante. Se tiver lixinho de pia, não deixe próximo do fogão. Eu não recomendo lixinho de pia, mas tem gente que deixa e sempre limpa, tá tudo certo. Mas a energia do lixo, ela traz uma energia mais estagnada. Então, sempre longe do seu fogão. E deixá-lo bem limpinho ali, sempre lembrando desse fogo da prosperidade. Aí, a nutrição e tudo isso vai renovando as energias do seu lar. E tem uma outra dica também, né? Vamos lá, dicas. Tem uma outra que eu adoro. Não, pode falar, porque dicas são sempre bem-vindas e dicas como esta do fogão, é só nós querermos que nós podemos fazer. Sim. Porque às vezes a gente vive no automático, fala, nossa, você ouvindo aqui, você fala, nossa, é uma coisa tão simples, tão fácil de fazer, e que às vezes no automático a gente não para analisar. Exato. Quando a gente vê, ok. E o Feng Shui, ele traz ali o vento, né, essa energia da natureza para a nossa vida, né, que nos favorece nesse ambiente. Então, a porta de entrada da sua casa é muito importante, né? Eu digo que manter ela também limpa, a porta, abrir totalmente. Às vezes a gente deixa ali alguma coisa atrás da porta, a porta se abre e não abre totalmente. Então, é muito importante, porque você está abrindo para as energias prósperas, né, do universo adentrar na sua casa. Então, mantenha a sua porta de entrada, assim, fluindo de uma forma positiva. Você, às vezes, entra pela porta dos fundos? Não. Você é a peça principal da sua casa, né? Se puder, algo vermelho, que traz a conexão do sucesso, a conexão dessa energia na sua entrada. E eu sempre recomendo plantas. Então, vou deixar uma planta que eu gosto muito, fácil de cuidar e que você pode deixar na entrada da sua casa, que traz essa energia adentrando na sua casa, a Zamioculca. Gosto muito disso. Vamos encontrar uma imagem da Zamioculca. O Bruno vai colocar na edição aqui do programa, porque de repente você até tem essa planta em casa e não sabe como ela se chama e que ela é adequada para isso. Eles vão reconhecer, porque é uma planta muito comum. Então, faremos isso. Fica de olho aí na imagem que está aparecendo para vocês. Karina, você falando a respeito do Feng Shui, eu sei que a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta mais generalizada, só que me veio a curiosidade de aproveitar a oportunidade. Pessoas que não se incomodam com a bagunça. Tem pessoas que não se incomodam com ambientes bagunçados, que levantam e não arrumam a cama porque falam, de noite eu vou bagunçar de novo, e tudo bem. Eu, particularmente, fico muito incomodada.
essa pessoa, não existe o certo e o errado, mas se ela agir de outra forma, coisas na vida dela podem mudar? Com certeza. E aí é que entra essa questão da mentalidade. É claro que sua vida, de repente, está funcionando, né? Eu trago muito aquela frase que a gente usa, que inclusive é clichê. E quem nunca, né? De repente, a minha casa também fica bagunçada, porque também a gente tem que pensar no seguinte, uma casa impecável, uma casa de revista, também não traz uma energia positiva, né? Eu tenho filhos, por exemplo, o meu sofá, de vez em quando, fica aquela bagunça, ok? O legal é você utilizar, você curtir aquele ambiente e depois você deixar organizado. Tudo tem seu momento, né? E a gente tem desculpa te interromper, a bagunça saudável e a bagunça da sujeira, que é do acúmulo. Exatamente. Comer uma coisa e deixar a embalagem. Isso. E aí dá uma conexão do desleixo. Então, de repente, você saiu correndo, não deu tempo de arrumar sua cama, não vai. Eu falo, o Feng Shui tem alguns critérios, que não deixa de ser uma técnica, mas eu sempre falo para meus clientes, olha, a paranoia vai fazer mal, porque não adianta a gente movimentar alguma coisa, né? Nossa, saí de casa, não consegui arrumar minha cama, parece que o dia não vai fluir. Não, tudo bem, eu não consegui, tá tudo bem, foi só hoje. Mas se isso é uma rotina, veja bem como anda a sua vida. Porque com certeza, se a gente entrar ali nos campos, eu sempre falo para os meus clientes, você pode fazer esse teste aí. Dê uma nota para o seu campo da prosperidade, dê uma nota para o seu campo do relacionamento, para o seu campo do trabalho. Entende? A gente pode se dar essa nota, mas sincera, só para você. Você vai perceber essa mudança. Então, assim, eu me acho na minha bagunça, não é? Já ouviu falar? Tudo bem, eu não concordo com isso. Eu falo assim, tá tudo bem, de repente você se acha, você vai achar suas coisas, mas eu gostaria que você se achasse na sua organização, porque eu também não vou falar para você organizar aí o teu quarto, os teus ambientes de uma determinada forma, apesar de que as pessoas gostam, de repente ela contrata ali uma personal organizer, que eu acho muito positivo, eu dou dicas, inclusive, técnicas, orientações nas minhas consultorias quanto a isso, mas de repente você fala, eu gosto de organizar dessa forma, então eu gostaria que você se achasse na sua organização, porque não é sobre um padrão de se organizar, tem que ser assim, eu me acho dessa forma, então a sua forma organizada de ser, e aí tudo muda. Né? Então, de repente, às vezes a pessoa também que está se organizando, ela passa por desafios, que isso corresponde a muitas situações da vida que a gente tem que passar no nosso caminhar de evolução e fala, nossa, né? Eu estou fazendo tudo certinho, mas o resultado acontece. E às vezes a gente não vê porque a gente busca esse imediatismo. Então aí a gente começa a se organizar, fala, nada está acontecendo, volta tudo. E aí não é sobre desistir, não é sobre assim, não acontecer ou fracassar, é sobre desistir. Então, se a pessoa tem essa fluidez nesse automático, ela começa a ter mais disciplina com ela vê que ela está cuidando mais dela, isso influencia na autoestima, imagina. É uma bola de neve ali, né? Então, vale a pena, muda sim. Pessoal, a Karina vai fazer mais uma leitura do tarô pra gente. Vocês podem anotar o contato dela aí no rodapé, tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Sigam a Karina, acompanhem o trabalho dela, porque eu tenho certeza que vocês, até o final deste episódio, vão falar, nossa, ela pode me ajudar. As minhas energias podem melhorar e muito com o auxílio de uma terapeuta holística. E você também faz atendimento online. Online, os meus atendimentos são online e presencial também, né? O online funciona bastante, a energia não tem barreiras, eu digo, né? Eu atendo ali, até o público mesmo da minha cidade, às vezes, né? Depois da pandemia veio essa questão muito forte do online, a praticidade, o conforto ali de estar no celular, de repente na correria, então... E eu atendo fora também, né? Então, dá para atender ali o Brasil todo, dá para atender o exterior, porque a energia não tem barreiras. Então, vou ficar muito feliz ali de poder te atender, né? Fica à vontade no online. Ou, se você estiver em Ribeirão, também pode ser no presencial. Ou ir para lá, né? Já faz um passeio em Ribeirão, isso. Já passa por um atendimento, intercala presencial com online, enfim, dá-se jeito para tudo, basta querer. Vamos para as cartas? Vamos para as cartas. Vamos lá. Vamos mais uma pergunta sobre o nosso município. Assim como toda a região de Ribeirão Preto, nós somos banhados por um mar de cana. A monocultura canavieira toma conta de tudo. E nas décadas anteriores foram a grande forma de gerar empregos
para os moradores da nossa cidade, assim como para as cidades da região. Mas em relação a Guariba, se as pessoas pudessem se direcionar profissionalmente para outra área que não seja a cana-de-açúcar, o que as cartas, ou melhor, diriam, até mesmo para elas começarem a se qualificarem? Existe a perspectiva de uma empresa em um determinado ramo vir para Guariba e gerar empregos? Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente não se abre para novas oportunidades diante do externo. E às vezes a gente não precisa esperar que algo chegue, a gente já começa a se preparar, né? Então vamos olhar para isso, para um novo caminhar nesse percurso, né, no ramo aí de empregos para a cidade, né, de uma prosperidade, né, para a cidade, né, de algo novo, inclusive, também nesse ramo. Nesse momento, é muito essa questão dos pensamentos, né? Eu digo para a população toda, para as pessoas que almejam essa novidade, né, ou algo que estão fazendo, traz ali uma condição de se sentir ali, é a única coisa que eu realmente consigo fazer. Então, tudo é energia. E aí, quando a gente olha para isso e fala, é isso que eu tenho, é só isso que eu tenho, é só isso que eu posso fazer, é só isso que acontece. Então, a mudança de mentalidade é muito importante nesse olhar. E aí você abriu aqui para esse olhar, para todo mundo que está aqui, né, para a população, olhar diferente. Então, é o momento de olhar diferente, olhar para uma nova perspectiva. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba vibrando de uma forma diferente. Então, vamos olhar para esse caminhar, olha só, traz um desenvolvimento, essa mudança de perspectiva. O 2 de paus, ele traz esse olhar de vislumbrar algo. Olha só, essa é uma carta que, olha esse mundo na mão. Não, peraí, eu posso, eu tenho capacidade, eu posso fazer tanta coisa, né? Existe um algo a vislumbrar que é necessário, e aí movimenta uma energia diferente. Então, esse vislumbrar vai trazer novos projetos, sim, é muito possível de trazer novos projetos para a cidade. Fala, nossa, sozinho eu não consigo. Não, de repente, é aquela coisa, aquela mudança que a gente deseja no mundo, primeiro a gente faz na gente, né? A mudança começa a partir de mim. Então, eu vou mudar meu pensamento, eu vou acreditar que algo melhor pode acontecer, e eu vou desenhar isso para a minha vida. Qual que é seu objetivo hoje? Essa carta fala de nenhum objetivo, essa já traz um objetivo. E a gente não acerta aquele alvo que a gente não conhece. Se eu não sei para onde eu quero ir realmente, eu preciso montar esse alvo lá na frente, né? Então traz essa questão muito possível. E olha, vem aqui um direcionamento importante. Essa carta fala sobre honra. Então, assim, essa carta diz, o tarot está dizendo aqui para você que vê a cidade, né, até aqui onde chegou, com a cana-de-açúcar, isso traz a honra de, assim, poxa, isso me trouxe até aqui, para eu conseguir vislumbrar novos sonhos. Então, a jornada de tudo que a cidade já conseguiu, né, a população, as redes de emprego através da cana-de-açúcar, vou falar especificamente por conta da pergunta, fez parte, então traz essa honra. Não é sobre falar, nossa, né, só isso, e sempre foi assim e sempre será. Não, essa trajetória, sabe aquela coisa da nossa história? Eu precisei de tudo isso que eu vivi para chegar até aqui. Então, você precisou passar por isso, trabalhar com isso para chegar numa nova visão, porque senão você não teria. Então, essa carta vem falar de renovação e de renascimento. Então, é muito possível uma renovação aí nesse campo. Essa carta é muito positiva sobre isso. É como se ela diz, olha, vai ter coisas novas aí, né? E, de repente, pode ser para o próximo ano. Que bom! Tá? Tomamos então, posse. Exatamente. E aí, quando a gente olha para esse pensamento, a gente começa a vislumbrar. Então, é possível, tudo é possível, né? Então, eu começo a trabalhar essa energia, mas honrando a minha trajetória. Trabalhei muito tempo nessa cultura, nessa energia, mas me trouxe até aqui para eu conseguir vislumbrar novas oportunidades. E, claro, trabalhar nisso, né? Como você disse, pode se especializar em algo. Então, o que realmente te traz, né? O que te trouxe até aqui vai trazer novas oportunidades para você, com certeza. Vamos para mais uma do mundo dos famosos? Vamos! Vamos lá. Karina, recentemente, a Maraísa, da dupla Maiara e Maraísa, ela tornou público o desejo de ser mãe
E até mesmo que ela fez 2 FIVs que não foram bem sucedidas e que em dezembro ela dará início a um novo processo, a um novo ciclo para fazer uma FIV. A terceira, no caso. Você vê a Maraísa mãe no próximo ano ou ainda não? Esse desejo eu acho tão lindo. E às vezes, antes de eu tirar as cartas, eu vou dizer uma coisa que é importante. Quando a gente olha para essa conexão de ser mãe, inclusive quando a gente entra num caminho, que às vezes esse caminho é desafiador, né? A questão de ser mãe, ela traz uma conexão de uma escolha muito pessoal. Tá certo que existe ao redor, mas muitas vezes a gente escolhe ser mãe para dar um neto a uma avó, para dar um filho a um pai, para dar um primo ali a um irmão, né, a um tio e tudo mais. E aí precisa olhar para isso, né? Então você que está em casa também, essa energia às vezes traz essa conexão, é uma escolha muito assim, é um filho para mim. E aí essa conexão é importante. Então tudo isso vibra de uma forma diferente, porque às vezes a gente, em mais uma escolha, por exemplo, a gente quer atender as expectativas mais dos outros. Não que ela não quer, não que às vezes a gente não quer, mas é mais sobre o outro do que sobre a gente. Isso que é muito importante. Isso muda toda a energia. Mas vamos tirar aqui da Maraísa. As cartas, as energias se repetem mesmo. Essa carta aqui do 2 de paus traz esse movimento. Ela está nesse movimento, ela se coloca, ela tem esse objetivo, isso é muito claro. E ela está pronta ali. Esse naipe traz uma conexão dela seguir a intuição. Então, nada por acaso, né? Isso que eu estou dizendo tem muito a ver assim, sobre ela. É mais sobre ela do que sobre os outros. Enquanto também, né, ela é uma pessoa pública. Então, quando ela coloca isso, ela traz um monte de testemunha, né, que ela precisa trazer ali provas, né, ela precisa dar... ela traz ali, ela precisa dar satisfações para o público dela. Então, isso é uma energia que, às vezes, traz uma conexão que ela precisa se conter um pouquinho, ela precisa trazer uma conexão mais ali do próprio eu dela, do que pensar muito no externo. Porque isso traz ali, não é sobre inveja, claro que, né, tem muito isso, mas eu digo sobre o que ela deseja para a vida dela, para depois ela tornar muito ali de satisfações do externo. Então, vamos olhar para esse decorrer. Ó. Ela traz ali oportunidades importantes no agora. Essa questão que ela está passando, isso interfere bastante no campo emocional dela. Então, assim, é o olhar para frente, que diante das circunstâncias, das tentativas, ela se concentra mais no passado. E isso é muito importante. Quando a gente fica ali no passado, a gente não consegue agir no presente, a gente não consegue, inclusive, olhar as novas oportunidades do agora. Então, ela está vivendo um campo emocional muito complicado. Mas o 4 no campo aqui, ele traz que faz parte do caminho dela. Então, é um momento dela pensar nas novas oportunidades, não ficar pensando no que aconteceu, no que não deu certo, mas sim no que pode dar certo. É aquela coisa de não olhar para o problema, olhar para a solução. E isso interfere muito no campo emocional dela. Vamos ver o direcionamento para 2026, né? Isso. Como você disse. Olha, uma carta muito positiva, um 6 aqui. Então, eu diria que, objetivamente, é muito provável, sim, que ela consiga. Essa carta fala de travessia. Essa carta fala de olhar para frente e realmente deixar o passado para trás. Então, olha, Maraísa nos assistindo aí, Maraísa, segue. Persistência. E essa travessia tem tudo para dar certo. O 6 é um número redondo. E o 6 de espadas fala de um pensamento diferente. Então, ó, é hora de deixar as emoções ali do passado para trás. É hora de pensar no que precisa ser feito e seguir. Eu vou fazer isso com persistência, com força, com ação. E que tem tudo para dar certo, sim. Pode ser aí para 2026. Ela vai conseguir realizar, assim, esse sonho. Que ótimo que ela realize. Pessoal, nós temos tantas coisas para perguntar para a Karina. O tempo é curto, mas antes das últimas previsões, assistam o programa até o final, porque ainda tem previsão sobre a nossa cidade. Você fala um pouquinho para a gente agora das ervas, que você também desenvolve um trabalho com ervas. Exatamente. Uma coisa está associada com outra, né? Eu criei ali a minha linha de produtos, eu digo que eu tenho ali produtos e serviços para o nosso bem-estar pessoal e para os ambientes. Então, minha linha de ervas é a natureza ali a nos auxiliar, com escalda-pés, um banho, também, independente de religião, é trazer a natureza. Então,
Tem ervas ali que nos conectam com aquilo que eu preciso, aquilo que o meu corpo precisa, consequentemente não só o meu corpo físico, mas o meu campo ali emocional, o meu campo espiritual, mental, que nos auxilia ali no estresse, no nosso dia a dia, né? Então, somos natureza. Então, não só ali com os produtos, né? A gente andar na grama. Então, se conectar com a natureza faz parte desse todo, né? Tanto para a nossa energia, para a energia do nosso lar, para deixar as plantas ali na sua casa, você trazer isso. Então, eu tenho uma linha ali com escaldapés, com produtos para o ambiente também. Tenho um pote da prosperidade que eu chamo, com as ervas. Então, as ervas se conectam ali, né? A canela, por exemplo, ela traz uma conexão forte ali com a prosperidade. Então, tem a canela em pau, que eu trago todo Por isso que tem aquela questão do assoprar a canela no primeiro dia do mês? Exatamente. A prosperidade? Isso, a canela traz essa conexão de uma especiaria, né? A milenar, que traz essa conexão com a prosperidade, com o movimento, porque ela traz a conexão do fogo, né? Então, a gente traz a canela, que traz esse movimento da vida, né? Que ajuda ali no libido mesmo, no libido de viver, né? Aquele prazer, traz aquela conexão de movimento que influencia, né? Porque a prosperidade, uma pessoa que fica estagnada, ela não vai trazer esse movimento para a vida, né? Então, a gente precisa ali desse fogo, desse querer, né? E é muito forte. A canela é muito bom assoprar. Eu assopro todo primeiro do mês aí. E a gente traz essa energia. E mais do que qualquer coisa que a gente utilize, né? Fazer um escaldapé, fazer um banho, eu digo que nos traz o estado de presença. Então, tudo que a gente faz com o estado de presença, seja ali do seu jeitinho. Poxa, eu não tenho ali a minha canela em pau, então eu vou, nesse primeiro dia, intencionar de qualquer forma. Ou, às vezes, eu só assopro e não trago toda a minha intenção. Então, a nossa intenção ali, fazer um escaldapés, né? Pedindo, se conectando com aquela energia na natureza, faz muita diferença do que fazer simplesmente ali o escaldapé, entende? É o estado de presença, é a nossa intenção, a nossa conexão que diz muito. Seja em qualquer coisa, né? A gente está aqui, a nossa conexão flui tão gostoso, num atendimento, a gente se interiorizar. Então, isso é muito importante. A nossa intenção é mais do que tudo. E tem a linha de ervas que contribui, junto com a sua intenção, para o seu bem-estar. Então, vamos agora para as últimas leituras deste episódio, porque diretor, presidente, chefe, proprietário do Portal GA, precisaremos de outros episódios. Eu tenho certeza que você deve estar louco para fazer um monte de perguntas para a Karina, né? Assim como eu também estou. Vamos fazer. Bom, o assunto que não quer calar, querendo ou não, quando a gente vê os sites de fofoca, Virgínia, Zé Felipe, Virgínia, isso dá pano para manga e é aquilo, instiga a nossa curiosidade, como eu disse no início. A Virgínia terá mais filhos? Independente se vai voltar com o ex ou não. Só se ela terá mais filhos. Vamos ver. Uma boa pergunta, hein? Uma pergunta de milhões. Vamos olhar para isso. Ó, 2 aqui de espadas. Essa carta ela não traz objetivamente, nesse momento, não diria que é algo que talvez seja objetivo, se for, é muito intrínseco ali dela, uma coisa muito pessoal, mas não é objetivo no momento. Vamos ver se caminhar, de repente, para um decorrer mais para frente. Um 8 aqui, o 8 fala de estar no caminho, então é uma carta que traz uma construção. Existe ainda um caminhar, eu diria, sabe aquela coisa assim, que de repente ela não está olhando para o objetivo, mas é algo que está ali no caminho dela? Essa carta fala sobre isso, existe ali, mas é algo que ela precisa ainda focar, ainda priorizar, porque não é só sobre ter, é sobre escolher ter. Então, né, de repente existem os burburinhos, mas
a maturidade, todas as situações que aconteceram, que vem acontecendo, né, na vida dela, em todos nós, né, traz essa conexão de perceber as escolhas. Então, é uma carta que fala, além de escolhas, o foco sobre isso. Não, eu preciso escolher, eu preciso trabalhar primeiro, sabe? Quando você deixa aquele alicerce bem construído, bem trabalhado, ela já tem ali um bom alicerce, eu não falo no campo financeiro, mas eu falo na estrutura de vida, na maturidade. E tudo que vem acontecendo está trazendo esse foco para um caminhar de maturidade, para uma escolha melhor. Mas é um campo positivo para vir a ter mais, sim. Vamos ver o direcionamento. Uma página aqui de copas. Eu fiz uma leitura, acho que no começo do ano, né, com a celebridade, sempre tem isso. Eu lembrei disso agora, porque ela traz um campo emocional, um campo de amor, né? A gente falando de filhos, não só da maternidade, né? Mas no campo da troca ali, independente do que aconteça, independente das situações, eu lembrei disso, que a energia dela é uma energia muito emocional forte. Ela, de certa forma, ela traz uma conexão de amor, de cuidado, ela quer trazer isso. Então, essa é uma carta, se tirássemos só essa aqui objetivamente, que é o direcionamento, com certeza ela terá. Mas ela é bem jovem ainda, né? Exatamente, mas assim, é sobre a questão desse cuidado, desse amor, que existe uma maturidade a ser construída, até porque esse sentimento é um sentimento que entusiasma, é algo que está dentro ali dela, que ela vê que dá conta e está tudo bem, mas é uma energia que ainda precisa ser trabalhada para essa conexão. Então, de repente, aí ela está num campo de trabalhar essa escolha para uma maturidade melhor e, claro, para uma troca sempre saudável dessa energia do amor. Então, é algo que traz uma realização, ela tem a realização aí no seu campo profissional e uma coisa traz para o pessoal, mas é algo que traz uma realização muito profunda emocionalmente para ela. Então, com certeza ela terá, com certeza. Vamos para Guariba, a última leitura de hoje do tarô voltada para o nosso município. É muito desafiador fazer uma pergunta sobre o município e não mencionar a administração municipal, né, representada pelos poderes executivo e legislativo. Eu gostaria de falar sobre mulheres. Nós temos representantes mulheres no poder legislativo guaribense, porém não temos no poder executivo. Embora ainda tenhamos aí o nosso mandato, né? Nosso, eu digo, da população, do chefe do executivo que a população escolheu, mas para a próxima eleição municipal, ou até mesmo para outra, o que o tarô nos diz? Nós teremos uma mulher nos representando no poder executivo guaribense como prefeita ou vice-prefeita? Pergunta forte, né? Poderosa. Isso é muito importante, e a pergunta traz uma vibração importante, né? É o querer, é o objetivo dali. Isso traz uma energia poderosa. É porque de repente nem a pessoa saiba ainda, né? Exatamente. Olha só. Nossa, olha. Um 2 aqui de copas, trazendo. Ele traz uma parceria, ele traz um resultado importante, é algo esperado. Eu acho que a população já sente isso. É como se, nessa energia do agora, eu trago essa carta como agora, assim, de uma perspectiva, de uma expectativa muito importante, sim, para a cidade, de realizações importantes. E quando a gente traz o emocional, a gente está falando de águas, a gente está falando muito da mulher. Então, é como se fosse uma parceria, assim, fundamental para algo bom aí, algo promissor para a cidade. Então, vem aí coisa boa. Vamos ver se desenvolver aqui. Um Ás aqui de espadas, o Ás, ele traz um novo ciclo, então, tem tudo para acontecer, sim. Né? Existem atitudes, claro, né? a serem feitas, a serem realizadas, e que não depende só de uma pessoa, e no caso de toda a Guariba, né? Então você faz parte disso, novos ciclos, novas atitudes aí a respeito disso, é muito importante, né? Quem vai colocar ali uma mulher é toda a população, e esse olhar é muito importante, traz uma parceria muito poderosa. Então vamos ver se isso... Olha, mais um Ás aqui, e um Ás concreto, né? Todas as cartas, se a gente tirasse sim ou não, todas elas falam sim, muito, muito poderoso mesmo, né? É mais um Ás aqui, trazendo o direcionamento de um novo ciclo, e um ciclo de resultado, de ancoragem. Então, essa pessoa está sendo preparada. Ela está sendo preparada para vir e ficar, viu? De repente, não é só um mandato aí. Vai ter muita coisa aí para acontecer, tá?
Forte isso, Forte. hein? Forte, Bruno. Bruno não foi preparado, porém, gente, aconteça o que acontecer, vai ao ar. Não tenho como saber o que as cartas dirão. Uma previsão para o portal GA. Uau, vamos lá. Seja o que for, vai ao ar, hein? Vamos tirar aqui uma previsão. Estamos no final de trimestre aí, estamos no final de ano, né? Estamos no último trimestre, na verdade. Então, vou tirar essa previsão para esses últimos 3 meses. Pode ser. E um finalzinho ali, uma gotinha de 2026. Vamos lá. Vamos lá? Para o portal GA. Então, vamos olhar aqui. Olha só, a primeira carta, um 7 aqui. Essa carta fala de sucesso, sabia? Mas o sucesso diante de escolhas. Então, eu diria que o sucesso almejado aí pelo portal, por tudo construído já, existem escolhas. É uma carta que fala de escolhas, né? Eu preciso fazer uma escolha, não existe escolha certa ou errada, existe aquela escolha feita com o coração, mas que eu preciso mantê-la. Então, não adianta, às vezes eu falo, nossa, eu escolhi por aqui, mas esse caminho está desafiador. Não, a persistência. Às vezes eu ando com um pouco menos de velocidade, eu vou mais calminho, mas eu não paro, eu continuo. E aí que está o sucesso. Então, tem muita coisa para acontecer. E a persistência ali diante da escolha é o que diz respeito ao sucesso aí desse caminhar, tá? Ó, a carta da força traz uma conexão muito positiva diante das escolhas. Esse último trimestre traz uma conexão de jogo de cintura, qualquer mudança, qualquer desafio. Sabe quando às vezes a gente passa por algumas situações que a gente descobre aquilo que estava adormecido, aquilo que a gente nem sabia que a gente conseguia fazer? É muito isso que essa carta fala. Então o portal vem aí trazer uma energia de mudanças no sentido de perceber o quanto tem coisas a serem colocadas para fora ali. Tá? Muita coisa para aparecer de coisas boas e de capacidade, de muitas coisas positivas. E vem aqui uma energia de direcionamento para esse último trimestre, que é a carta do Imperador. A carta do Imperador traz uma conexão de autoridade, então cada vez mais traz essa conexão de autoridade no sentido de passar, né, as verdades, de passar situações ali que trazem uma conexão de, vamos dizer, de referência, né? De inspiração. Isso é muito importante, né? E isso é muito visto já é visto. Então traz cada vez mais essa conexão pelo planejamento, pela organização, né? E pelo fluxo do controle do que está fazendo. Então não é sobre simplesmente fazer, é fazer com planejamento. E isso é visto, né? Quando a gente planeja, quando a gente é aquele cultivo, né? Aquilo que a gente controla, aquilo que a gente cultiva, aquilo que a gente cuida, cresce. Então, a tendência é crescimento. Eu vou tirar mais uma carta aqui para 2026, mas tem tudo para uma energia muito positiva. Ó, uma carta aqui de espadas, um 9 de espadas, que traz uma conexão ali, que de algumas situações que, de repente, pode iniciar ali 2026. O 9, ele fala de conclusões. Estamos no ano de conclusões. Então, eu diria que, para começar 2026, com essa energia toda positiva, tem coisas ali que precisam ser, vou dizer, até finalizadas, transformadas, para iniciar um 2026 com essa força aí que já existe. Então, tem coisas que eu preciso realmente, sabe, fechar uma portinha para abrir outra. Essa carta fala sobre isso, para iniciar 2026 aí, ó. Sabe, tudo redondinho, maravilhoso. Tá bom? E se você, assim como nós, ficamos com gostinho de quero mais uma vez, os contatos da Karina estão aparecendo na legenda. Mande um direct, uma mensagem por WhatsApp. Com certeza ela terá o maior prazer em atendê-lo, em desenvolver todo um planejamento personalizado para que a sua energia, para que a sua vida seja conduzida da melhor maneira possível. Ela, como terapeuta holística, ela vai te orientar, mas nunca se esqueçam do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Isso. Que é fundamental. Para a sua escolha, para o seu movimento. E o livre-arbítrio e o estado de presença, né? Qualquer coisa que a gente precise fazer é agora, hein? Não deixa o agora passar, né? A vida é agora, o poder do agora. O poder do agora. Karina, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O espaço do portal GA está aberto. É apenas
a primeira vez que te recebemos, que assim seja. Que assim seja. A primeira de muitas, hein? Eu De quero muitas, voltar. com toda certeza. Obrigada. Muito obrigada, um brinde à sua brinde. presença. E não se esqueça, você merece ser feliz. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.